Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Leandro Rodrigues e eu não sei se essa é a sua primeira vez aqui no canal ou se você já tem assistido outros vídeos. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. E a ideia principal desse canal e do meu trabalho é tentar desmistificar o aprendizado da língua inglesa, ok? Porque eu tenho percebido ao longo dos anos aí trabalhando com os meus alunos que muitas vezes eles vêm até mim com uma ideia equivocada do que é o aprendizado dessa língua, que de certa forma, se a gente entender tudo como deve ser entendido, não se torna tão difícil assim de ser aprendido. Por conta disso, eu decidi fazer uma série de 3 vídeos falando sobre o assunto listening, que na realidade é a nossa capacidade de compreensão dessa língua, ok? Esse é um assunto muito recorrente aí entre os alunos. É óbvio que você tem pessoas que conseguem entender melhor, outras não tanto, digamos, pessoas que tenham mais facilidade de entender do que outras, tá? Isso realmente acontece, e no caso aqui eu vou falar para as pessoas que tenham mais dificuldade de aprender, de entender, desculpa. Gente, o que eu estou dizendo entender aqui, o que eu quero dizer é entender de primeira. Por exemplo, você assistir um noticiário, ou assistir um documentário, ou ouvir uma música e de primeira você entender o que está sendo dito ali, tá bom? O que eu quero dizer é que não é o caso de você pegar uma letra de uma música e tentar destrinchar aquela letra a ponto de entender o que está sendo dito ali, porque obviamente você vai conseguir entender muito se fizer dessa forma, tá? Então é realmente entender de primeira, tá legal? Então, aqui é uma série, eu decidi fazer essa série de 3 vídeos, tá certo? Para explicar bem esse assunto. Então, no primeiro vídeo eu vou abordar alguns aspectos que podem ser a razão pela qual você não esteja entendendo bem o inglês, tá? Então, esse primeiro vídeo são os aspectos. No segundo vídeo, eu decidi fazer um vídeo específico para música, porque tem muita coisa ali. Por exemplo, as pessoas que gostam de música para estudar inglês, ou então de repente você escuta uma música e você não entende o que está sendo cantado ali, e isso te causa frustração. Gente, esse vídeo de música tá muito legal, tem uma declaração chocante de um grande astro do rock mundial, que inclusive eu sou fã, que eu tenho certeza que vai clarear muito o seu conceito do que é o entender inglês, tá bom? E também eu abordei uma situação hipotética de um estrangeiro, por exemplo, um nativo americano, por exemplo, aprendendo o português, usando as nossas músicas, tá bom? Então tá muito legal esse vídeo, peço que você fique ligado para assistir esse segundo vídeo, ok? E o terceiro vídeo, para fechar com chave de ouro, onde eu dou dicas que você pode usar para melhorar o seu listening, tá bom? São dicas bem bacanas, de aplicação bem fácil, tá? Que você vai poder usar aí no seu dia a dia, ok? Então vamos lá, para o vídeo de hoje, vamos falar sobre 3 aspectos que fazem com que podem ser a causa que façam que você não entenda bem o inglês, ok? O primeiro aspecto é o assunto. Bom, a gente tem que ter em mente que uma língua ela é feita de diversos assuntos. E muitas vezes a gente não tem domínio daquele assunto. E, inclusive, em nossa língua materna. Então, vamos pensar que se muitas vezes em português, que é a nossa língua, a gente não consegue, a gente não tem um entendimento completo sobre um determinado assunto, que dirá em inglês, tá? Que não é a nossa língua materna. Então, fica aí um aspecto. Eu vou dar um exemplo, na verdade uma ilustração, uma coisa que aconteceu com um ex-aluno, que vai deixar bem claro isso para você. Certa vez eu cheguei na casa desse aluno e ele veio até mim indignado, falando, pô, Lê, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Eu estava assistindo o CNN e estava tendo uma reportagem onde que eu entendi, cara, praticamente 95% do que foi dito ali. E beleza, eu estava todo feliz e tal, aí acabou essa reportagem, começou outra reportagem. E dessa outra reportagem, pô, eu não entendi 10%. O que aconteceu?
Aí, olha só o problema. Ele falou, porque eu acho que o meu inglês não tá bom. Eu falei, pera aí. Qual que foi a primeira reportagem? Ele falou, foi sobre cultura, viagem, essas coisas. Eu falei, beleza. E qual foi a segunda reportagem? Tava falando sobre tecnologia, não sei o quê. Aí eu falei, olha, pode ser que nesse momento o assunto viagem e cultura para você seja muito mais comum a você do que tecnologia, tá? Então isso não quer dizer que o problema é do seu inglês, porque se fosse o problema do seu inglês, você não entenderia nada. Você entendeu? Então olha só, e aqui a ideia desse vídeo é te alertar para que essas coisas, para que você mude o seu ponto de vista, no sentido de entender que muitas vezes o problema que você acha que é com o seu inglês não é exatamente com o seu inglês, tá? Então vamos lá, acompanha o vídeo aí que virão novas coisas para você se desfazer desse conceito e ter uma vida mais leve, tá bom? Vamos lá. Então esse foi o primeiro aspecto, assunto. Então a gente muitas vezes não domina o determinado assunto em inglês e, enfim, você não tem vocabulário, não tem expressões, não tem termos daquele assunto, você realmente não vai entender mesmo ou vai entender pouco, limitadamente. Segundo aspecto, dicção. Infelizmente, nós brasileiros temos a impressão de que os nativos da língua inglesa, os americanos, os britânicos, eles falam com perfeição o inglês sempre, que eles nunca erram, que eles falam tudo corretamente e que tem uma pronúncia maravilhosa. Gente, isso é um pensamento romântico, isso não existe, tá? Eles, da mesma forma que nós, somos seres humanos. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Nós temos no Brasil pessoas que falam o português extremamente mal, tá certo? E não é somente questão de educação, não. Pessoas que falam mal porque têm uma dicção ruim. As pessoas não conseguem se expressar bem, elas não conseguem conectar bem as palavras, elas não têm articulação. Isso é normal na língua portuguesa e na língua inglesa da mesma forma. Então você tem pessoas que falam mal a língua inglesa. Não é porque é estrangeiro que é tudo lindo e maravilhoso, não. Tá? Vou contar um caso que aconteceu comigo para ilustrar também essa situação. Quando eu estava aprendendo inglês, eu estava jogando Xbox online e eu selecionei lá a busca para um novo oponente. Aí apareceu um escocês e foi o maior barato, porque, nossa, eu entendia uns 80% do que aquele cara falava. E eu fiquei felicíssimo da vida, falei, nossa, que legal, tô entendendo, meu inglês está muito bom, não sei o que, papapá. A gente teve um papo bem bacana, assim, durante o tempo que a gente jogou. Aí, encerrado aquele jogo, eu fui novamente buscar um outro oponente. Aí caiu um menino de Manchester, na Inglaterra. Gente, o que eu entendia 80% do escocês, eu não entendi 3% do britânico. Chegou ao ponto de eu falar para ele, man, sorry, I don't understand you. E a gente continuou jogando sem conversar. Porque realmente, cara, ele falava muito para dentro, assim, sem colocar, sem ter clareza nas palavras. Então, aí eu pensei, né, como todos nós, a grande maioria de nós pensa, meu inglês não é bom. Como assim não é bom? Se eu tivesse problemas com o meu inglês, eu não teria entendido 80% lá do escocês, tá certo? Então quer dizer que o problema não era com o meu inglês. O problema é que uma pessoa falou com uma dicção boa e a outra falou com uma dicção péssima, tá certo? Então o problema não era com o meu inglês, porque se fosse com o meu inglês eu não ia entender nada, né? Nem o escocês, nem o britânico, nem nada, tá certo? Então fica aí o segundo aspecto, a dicção. Legal, agora vamos para o terceiro aspecto, sotaque. Gente, sotaque é uma coisa que vai muitas vezes atrapalhar o nosso entendimento, tá? Por quê? A gente acaba, vou colocar o meu caso, eu estudei baseando-me em filmes americanos, tá? Então a minha influência, a influência do meu inglês é americana. Aí tá, os americanos têm lá o seu sotaque. E eu estudei muito tempo através de filmes. Quando eu me deparei com o britânico, para mim me soou muito estranho aquele sotaque dele. Eram basicamente as mesmas palavras, as mesmas expressões, só que
para mim o som foi muito esquisito, então eu não consegui ter uma compreensão tão boa quanto eu tinha a do inglês americano. Isso pode acontecer com certeza, pode ser que não, para muita gente pode ser que isso seja indiferente, não tem problema, mas tem muita gente que vai ter esse problema de entender melhor determinado tipo de sotaque do que outro. Agora vou contar um outro caso ainda, que aconteceu comigo também. Eu fui numa mercearia, na verdade, um mercadinho de portugueses. E lá tinha duas mulheres que eram irmãs portuguesas, e elas de repente começaram a falar português, tá certo? E eu simplesmente não entendi nada do que elas estavam falando. Poxa, mas tudo bem, é o português de Portugal, mas espera, é a minha língua. Como é que eu não entendi? Gente, de verdade, eu não entendi absolutamente nada do que elas estavam falando. Parecia que elas estavam falando, e aí? Eu não entendi, sendo que é português, tá certo? Olha só como que, e óbvio, né, eu sou da minha língua materna, então digamos que em tese eu deveria entender, mas não, é um sotaque diferente e isso pode atrapalhar o nosso entendimento. Se isso aconteceu comigo em português, que dirá acontecer com a gente em inglês, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso aí. Achar que você vai estudar inglês e que você vai entender tudo sempre, todo mundo. Gente, por favor, cuidado com esse tipo de pensamento. Isso pode te frustrar, tá bom? E ainda mais no caso do inglês, onde você tem americanos, britânicos, australianos, sul-africanos, irlandeses, escoceses, canadenses, que têm o inglês como sua língua nativa, e cada um com seu sotaque. E aí você também tem chineses, japoneses, indianos, argentinos, brasileiros, franceses, tudo falando inglês. E cada inglês dessas nacionalidades tem o seu sotaque. Então, pensa, olha a complexidade que é isso. Aí você pega, você entende bem, digamos, o britânico, mas não entende o francês. E aí você vai falar, poxa, meu inglês não é bom. Cara, como assim? O problema não é seu, o problema não é com você, tá? Então toma cuidado com isso aí, porque isso inclusive pode te causar problemas maiores, tá? Vou deixar um alerta para você aqui, toma cuidado para que isso não venha te criar um bloqueio, que aí vai ficar pior, aí vai ficar mais difícil você tirar isso, tá bom? Então toma cuidado, eu gostaria que você refletisse sobre esses aspectos que eu mencionei aqui, tá? E com carinho, para que porque a minha ideia, o meu desejo é que o peso que você carrega de muitas vezes não conseguir entender bem uma pessoa falando inglês, esse peso, eu gostaria que você tivesse isso retirado das suas costas, tá bom? Então, esse primeiro vídeo vai ficando por aqui. Novamente eu gostaria de deixar o convite para você assistir ao segundo e ao terceiro vídeo, porque realmente estão fantásticos, tá? E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, eu peço que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E compartilhe esse vídeo, porque pode ser que essas informações ajudem pessoas que você conheça, os seus amigos, familiares, ok? Desde já agradeço a sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero você lá.